E as objeções, elas são as mais variadas possíveis. Elas vêm da parte de clientes, vêm da parte de pessoas até próximas de nós que levantam questões. Só que a primeira coisa que um bom vendedor ele deve ter em mente é que objeções em vendas é um sinal positivo. Não é algo assim desesperador. A objeção de um cliente é exatamente o contrário, é algo positivo. Por quê? Porque significa que esse cliente, ele demonstrou um certo grau de interesse pelo produto ou serviço. Então, ele quer ter aquela solução. Só que para isso, o que ele precisa? Ele precisa entender melhor os benefícios, talvez a forma de pagamento, o porquê do preço. E quando ele faz a objeção, não significa que ele não quer. Significa que ele está te dando uma oportunidade para você explicar melhor o seu produto ou o seu serviço. E pensando nisso, é muito importante o vendedor agora ele encarar aquela pessoa como sendo um cliente potencial. Muito bem, continuando aqui. Então, a objeção do cliente está te dando a oportunidade de você entender de forma mais detalhada como é que o produto, né, como é que o serviço, ele quer fazer perguntas para eliminar as barreiras que travam o negócio. Essas barreiras, se elas continuarem na mente do cliente, vai atrapalhar a conclusão do negócio. Então, o que ele faz? Perguntas. Muitas vezes, até a objeção dele já é em forma de pergunta. Então, uma objeção. Ah, mas por que o seu produto é mais caro do que o produto do rapaz que veio aqui antes? Ó, ele tem interesse. E ele quer entender por que a diferença de preço. Ou uma outra pergunta. Ah, por que você está me falando que o tempo vai ser maior para você concluir do que o tempo de todo mundo que vem aqui? Ó, era uma outra questão. Se você souber explicar bem as razões que levam a esse diferencial, você pode conquistar esse cliente. Por exemplo, quando você explica que seu produto ele tem um preço maior por causa desse fator de qualidade, a pessoa pode se sentir convencida a adquirir esse produto pensando nesses benefícios. Se ela entende que o tempo é maior porque envolve mais qualidade em vez de fazer correndo de qualquer jeito, ela pode se sentir atraída de adquirir esse produto com você. Ou, se o tempo é maior, porque o material específico que você precisa usar naquele serviço, ele não se encontra facilmente na praça, e você vai ter que encomendá-lo para trazer, para atender aquela necessidade, ele pode se sentir à vontade de esperar até com que esse produto ele chegue até ele. Então, cada resposta que for dada à pergunta do cliente é como se fosse assim, ó. Imagine que o cliente ele está de um lado de um rio e ele faz a pergunta. Quando você dá a resposta, é como se você estivesse construindo a ponte que vai atravessar esse rio, te levando exatamente até o seu produto ou serviço. Então, quais são 5 pontos, 5 características importantes que nós devemos ter ao lidar com uma objeção? Nós vamos detalhar cada uma delas. Mas veja a primeira. Ouça atentamente a objeção do cliente. Então, escute, né? Ouça, tente entender o que ele está falando. Aquela objeção é o quê? É preço, é prazo. O que está acontecendo? Segundo, esclareça a objeção com uma pergunta. Terceiro, digamos que ele coloque mais de uma objeção. Então, tente eliminar, priorize a objeção que é o maior obstáculo. Não fique querendo quebrar cada objeção. Pegue a principal, veja qual é a principal que incomoda mais e quebre essa. Quarto,
Confirme se o problema ele foi realmente resolvido. Depois que você explicou, tente descobrir se aquele cliente ele está realmente satisfeito com aquela informação que foi dada. E quinto, siga para o fechamento de vendas. É importante saber é que qualquer processo de vendas ele vai ter objeção. Objeção faz parte do processo de vendas natural. Então, o que, que é bom até que o vendedor ele faça, né? O prestador de serviço, o vendedor, né? Lembrando que quem presta serviço também é um vendedor. É importante que ele pense com antecedência em que tipo de objeções podem surgir para determinado público. Então, pensando com antecedência, ele vai conseguir ali construir uma linha de raciocínio que vai ficar mais fácil lidar com cada uma dessas objeções.